Oi, queridos, boa tarde. Então, hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto, iniciamos o trabalho com o mapa de Porto Alegre, né? Então, aqui nós temos o mapa de Porto Alegre e o nosso bairro, aliás, né? O bairro da nossa escola, porque eu sei que tem alguns colegas que não moram no bairro Restinga, né? Mas o bairro da nossa escola, ó, está aqui. Localize nele os pontos cardeais e responda. Lembram dos pontos cardeais que a professora falou? Norte, sul, leste, oeste. Tá? Daí eu coloquei aqui um lembretezinho para vocês, ó. O que são pontos cardeais? São pontos de referência para a localização, lembram? Norte, sul, leste, oeste, tá? Folhinha para estudo também, tá? Colar no caderno, não precisa entregar para a prof. Esta aqui sim, tá? Quais os bairros que ficam na zona sul de Porto Alegre? Olhando no mapa, eu citei alguns aqui, ó. Restinga, Serraria, Ponta Grossa, Belém Novo, Lajeado. Quais os bairros vizinhos do bairro Restinga? Lajeado, Lomba do Pinheiro. Agora faça um desenho e identifique a localização de sua casa dentro do bairro que você mora. Tá, eu fiz o meu bairro, que eu moro na Restinga, desenhei mais ou menos o formato aqui, ó, do bairro Restinga, mais ou menos esse formato, ó. E desenhei a minha casa, tá? E agora vamos ler um texto de estudos sociais, falando agora um pouco de Porto Alegre, que é a nossa cidade. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Casas, casas e mais casas. As ruas mais povoadas eram a Rua da Praia e a Rua da Ponte. A Rua da Praia já possuía vários comércios. A água era retirada do Lago Guaíba e dos arroios. A freguesia da Madre de Deus de Porto Alegre havia se desenvolvido muito. O povoado chamava atenção pelo seu bom porto, estradas que ligavam ao interior, belíssimas paisagens e ótima terra. Foram demarcados os terrenos para a construção das casas do povoado e da igreja matriz. Começaram então a construção da igreja matriz, do palácio do governo e a urbanização da freguesia, porque a capital do continente de São Pedro, que era em Viamão, ia ser transferida para a freguesia da Madre de Deus de Porto Alegre. Enquanto o palácio do governo não ficava pronto, José Marcelino de Figueiredo, governador do continente de São Pedro e fundador de Porto Alegre, tomou conta por empréstimo, em nome do vice-rei, de um lote de sobradinhos açorianos recém-construídos no início da Rua da Praia, próxima à Ponte de Pedra. No dia 25 de julho de 1773, José Marcelino de Figueiredo transferiu a capital do continente de São Pedro de Viamão. Vamos exercitar? Número 1. Qual era a capital do Rio Grande do Sul, que antigamente se chamava Continente de São Pedro, antes de Porto Alegre? Era Viamão. Número 2. Quem foi José Marcelino de Figueiredo? Era o governador do continente de São Pedro e fundador de Porto Alegre. Continente de São Pedro, pessoal, era como se chamava o Rio Grande do Sul antes. Qual era o nome de Porto Alegre nessa época? Gente, nessa época Porto Alegre se chamava Freguesia da Madre de Deus de Porto Alegre. Número 4. Quais as obras que começaram a ser construídas? A Igreja da Matriz, o Palácio do Governo e a urbanização da freguesia. 5.
Qual a data da instalação da capital do Rio Grande do Sul para Porto Alegre? Dia 25 de julho de 1773. Qual a data da fundação de Porto Alegre? Dia 26 de março de 1772. Certo? Então, esse trabalho também a prof quer assim, ó. Essa folhinha aqui, 127, junto com a 128, grampeadinha aqui, ó, em cima, tá? É mais um trabalhinho avaliativo de estudos sociais, tá bom? Então, vamos lá, trabalhar um pouquinho de verbos, um pouquinho de português. Vamos lá. Já sabemos que verbos são ações, fenômenos da natureza ou estados. Circule os verbos nas frases abaixo. A. Paulo caiu da goiabeira. Caiu é o verbo. B. Todos os dias ela viaja de metrô. Qual é a ação? Viaja é o verbo. Letra C. O piloto acionou o botão. Acionou é o verbo. D. Adicione um ovo na massa do bolo. Adicione é o verbo. Letra E. Dança feliz a bailarina. Dança é o verbo. Letra F. Faz muita graça o palhaço. Faz é o verbo. Número 2. Escolha os verbos dos quadros para completar as frases abaixo. Você tem que ver os que combinam com cada frase, né? Ilma tananã um livro ontem. Leu, né? Ilma leu um livro ontem. Combinou perfeitamente. B. O periquito tananã o tempo todo. Assobia, né? Letra C. O pintor tananã a parede da sala. Pinta. O pintor pinta a parede da sala. Letra D. Ana tananã de manhã. Eu acho que o que combina mais é come, né? Ana come de manhã. Entre esses aqui. E letra C. O açougueiro vende carne. Vende, né? O verbo que combina mais. E por último, atividade de hoje, encontre e pinte verbos, tá? Então, você tem que ver o que eles estão fazendo. Este menino, verbo comer. Essas crianças, verbo brincar. Aqui na caminha, ó, verbo dormir. A menina com o microfone da mão, verbo cantar. E esse menino aqui sentadinho numa escrivaninha com um lápis na mão, verbo estudar. Certo, queridos? Então era isso por hoje. Beijinhos e até amanhã.